Olá, bem-vindos! Estamos aqui em mais uma aula, então, do curso de alfabetização. E nessa aula a gente continua o estudo de classes de palavras. Lembrando, né, que classes de palavras são 10 classes. Tem as outras aulas também disponíveis para vocês, não esqueçam de olhar as outras aulas. E hoje a gente vai trabalhar numerais e também interjeições, certo? Então vamos começar pelos numerais. Então, numerais tem várias classificações. Eu vou começar explicando para vocês os numerais cardinais, que são aqueles que a gente usa para contar, certo? Que indicam quantidade também. Então, 1, 2, 3, esses e assim por diante, esses são os numerais cardinais, certo? Eu trouxe vários exemplos aqui nessa aula de receitas, porque as receitas apresentam, né, números que indicam quantidade e vários tipos desses números. Então, eu vou começar pelos cardinais. Então, aqui a gente tem, rende 4 porções, né? Tempo de preparo 15 minutos, é a quantidade de minutos, a quantidade de porções que rende essa receita de doce prático de laranja, certo? E aqui a quantidade dos ingredientes, então tem 4 laranjas, 1 cálice de licor de laranja, 1 colher de sopa de açúcar, 1 colher de sopa de canela em pó, certo? Então a quantidade dos ingredientes. Então aqui numerais cardinais. Já os numerais ordinais são aqueles que indicam uma sequência, certo? Ou uma ordem, uma colocação. Por exemplo, né, que a gente tem um pódio. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e assim por diante, né? Mais assim, acima do 10, tem uma lista também enorme dos numerais ordinais que ela está disponível no material para vocês, tá? Então não esqueçam de dar uma olhada também no material, que lá tem um conteúdo mais completo. Agora, explicar para vocês os numerais multiplicativos, certo? Que são aqueles que indicam um aumento proporcional de uma quantidade. Por exemplo, o dobro, o triplo. Aí aqui tem uma foto de um hambúrguer, que tem muita propaganda assim de hambúrguer, né? O triplo de queijo, o dobro de hambúrguer, certo? Então aqui trouxe uma foto deliciosa para vocês, né? Para quem gosta de hambúrguer. Essa aula aqui, gente, ela dá muita fome, assim, é só receita, só comida. Ó, falando nisso, então, agora eu vou explicar para vocês os numerais fracionários, que indicam uma parte proporcional de determinada quantidade. A metade, 1/3, 1/4, 2/3, certo? Por exemplo, aqui a gente tem uma receita de bolo de ovos, tá? Então, aqui, o que eu falei para vocês, né? Um numeral cardinal, né? 3 ovos, outro também, 3 colheres de manteiga, 3 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de açúcar. E aqui, então, um numeral fracionário, que é meia xícara de leite, meia colher de sobremesa. Sempre que tem o 2 embaixo e o 1 em cima, é meia, tá bem? Meia. Sempre que tiver 3 embaixo e 1 em cima, 1/3, 3 embaixo, 2 em cima, 2/3. E assim por diante, isso também vai estar lá no nosso materialzinho para vocês. Outro exemplo aqui, então, a gente viu antes, né, a receita do bolo. E para quem quiser saber mais, aqui tá, né, a fonte. Quem ficou interessado em fazer a receita, dá uma pausa aí no vídeo. Então, aqui tem outra receita, que é de uma calda, né, de chocolate. Então, de novo, o que eu falei para vocês? Ó, aqui aparecem muitos numerais fracionários. Então, meia xícara de chá de leite, ó, então o 2 embaixo, 1 em cima, meia, como eu falei para vocês. E esse aqui, que tem o 4 embaixo e o 1 em cima, esse é 1/4, certo? De novo, meia, e aqui então um número inteiro, número 2. Outro tipo, então outra classificação de numeral
é o numeral coletivo, certo? Então, numeral coletivo é escrito no singular, né? E ele se refere a um conjunto de números. Então, é um conjunto de alguma coisa, né, que indica o número exato de seres, coisas, né, que compõem esse conjunto. Por exemplo, uma dezena é um conjunto de 10 unidades, uma dúzia de 12 unidades e assim por diante. E aqui e lá no material também, tá, gente? Vai estar isso explicadinho, né? Vários exemplos para vocês. Então aqui a gente tem uma caixa de ovos. Quantos ovos tem aqui? 12, né? Então 12 ovos, uma dúzia. Por isso que a gente diz uma dúzia de ovos, porque vem 12. Se a gente não quer uma dúzia, né, que é a metade disso, a gente diz meia dúzia, certo? E aqui também a gente tem um outro exemplo, né, de numeral coletivo, que é a novena, que é um conjunto de 9, né? Eu também, né, enfim, trouxe esse exemplo porque essa atividade aqui, essa prática é muito conhecida, mas muitas vezes é conhecida mais pelo ato de rezar do que de fato ser um conjunto de 9, né? Então uma novena é um conjunto de 9 e essa prática que se faz, né, é uma prática de rezar durante 9 dias, certo? Agora também um outro tipo de categorização, que é o valor superlativo do numeral. Então é aquele que representa um exagero. Quantas vezes a gente já ouviu, né, da mãe dizer assim: eu já te falei 1000 vezes, já te chamei 10 vezes, né? Então isso é um exagero. Não necessariamente ela falou 10 vezes e provavelmente ninguém falou 1000 vezes a mesma coisa, né? Mas a gente usa isso para exagerar, para mostrar que certo fato aconteceu repetidamente. Então aqui tem uma imagem, né, de alguém respondendo, provavelmente um pedido de casamento, 1000 vezes sim. Claro que a pessoa não respondeu sim, 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 até chegar no 1000, né, mas ela aumentou, exagerou, porque ela diria isso repetidas vezes, então ela usou um numeral superlativo para dizer sim, né, então 1000 vezes sim. Aqui então temos outro exemplo. A amizade não é uma coisa grande. São milhares de coisas pequenas, milhares, né? Então a gente não sabe se realmente são milhares, mas são muitas. Então é isso que essa mensagem quer mostrar, que são muitas, exageradamente, muitas coisas pequenas. Certo? Então agora a gente vai passar para o outro conteúdo da aula de hoje, que são as interjeições. Aqui trouxe um quadro para vocês com vários balões, né, mostrando várias interjeições que acho que todos vocês conhecem. Então, né, psiu, tomara. E essas aqui, a, o, oba, viva, principalmente a e o, elas podem representar diversas coisas, né, dependendo do contexto, dependendo da entonação, dependendo da expressão facial. Então as interjeições têm muito isso, né, que elas expressam emoções, sabe? Justamente num ímpeto, assim, de um sentimento, a gente usa uma interjeição, certo? Então esse A e esse O podem ser alegria, podem ser tristeza, podem ser espanto, podem ser diversas coisas. Mas tem algumas que são, né, tem uma representatividade mais concreta, assim, certo? Então, nessa aula eu vou explicar então as interjeições. Então aqui, segundo, né, o site Brasil Escola, interjeição é a palavra invariável que exprime emoções, sensações, estados de espírito, como eu falei para vocês, né? Ou que procura agir sobre o interlocutor, né, a pessoa com quem eu estou conversando, levando a adotar certo comportamento sem que para isso seja necessário fazer estruturas linguísticas mais elaboradas. O que são estruturas linguísticas mais elaboradas? São orações, né, com sujeito, verbo, objeto. A interjeição é uma frase por si só, porque ela exprime um sentido próprio, né? Ela já é uma frase, certo? Então aqui a gente tem, né, algumas classificações das interjeições, mas como eu falei para vocês, vai depender da entonação. Por exemplo, aqui, certo?
espanto e surpresa. Tem o puxa. Puxa, né? Puxa, fiquei surpresa. Mas se eu estou decepcionada, se eu estou triste com alguma coisa, puxa. Mesma interjeição com outra entonação representou outra emoção. Ó, rimou tudo, né? Então, as que menos variam tanto são essas aqui de desejo, né? Porque, por exemplo, tomara, oxalá, queira Deus, quem me dera, né? Essas são realmente expressões que representam desejo, certo? Acho difícil elas representarem outra coisa. Mas, enfim, né? A gente vai ver, a gente vai falar as interjeições e vai ver a entonação, o contexto, vai depender, certo? É isso que vai dizer qual categoria ela é. Tem algumas também que são as locuções interjeitivas, certo? Por exemplo, ora bolas, cruz credo, puxa vida. E claro, né, também algumas palavras, algumas expressões mais pejorativas, assim como os palavrões também são interjeições. Aqui no Rio Grande do Sul, né, eu sou daqui do Rio Grande do Sul, a gente usa muito essa expressão aqui, que é o bah. Só que o bah é difícil de explicar porque ele realmente pode representar todas as emoções, assim, pode ser uma surpresa, bah, pode ser que eu esteja triste, bah, pode ser várias coisas, né, inclusive, né, espanto, alegria, pode ser diversas coisas. Aí tem aqui, é dura a vida no campo, bah, aí ele tá feliz, né, provavelmente, tomando um chimarrão, bah, pensativo, bah, tá bravo, eu acho, né? Porque o chimarrão não, parece que não sobe. E bah, aí ele se queimou, provavelmente, com o chimarrão, né? Ô, Virso, gostou do teu mate? Aí, bah. E aqui eu trouxe um outro exemplo também de uma interjeição que vem da palavra, né, do nome Maria, da Nossa Senhora, né, para trazer todas as ramificações que ela propõe, certo? Então sai de Maria, vai para Nossa Senhora, minha Nossa Senhora, né? Então Maria, Nossa, a gente diz também Nossa, não precisa dizer Nossa Senhora, né? Nossa Senhora, e aqui e assim por diante, para vocês verem como a gente é criativo também, né, com a nossa língua, com as interjeições. Outra, né, brincadeirinha, tá chegando o Natal, eba, tá chegando o Natal, aí, oh meu Deus, certo? Então aqui uma alegria e uma de tristeza, medo, certo, gente? Então a aula de hoje foi sobre numerais e interjeições. Quem quiser, né, olha as nossas outras aulas sobre as outras classes de palavras, se ainda já não viu, e dá uma olhadinha também no material, que o conteúdo por lá tá maior, tá mais completo, certo? Então, bons estudos para vocês e até mais!